Olá, 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 olá. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Aqui é José Luiz Alves da Silva. Eu falando em nome do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo. Que nós possamos estar encontrando vocês num momento especial de paz e de amor, ou ao menos de esperança e de paciência. Né? Seja o que estiver acontecendo contigo, tudo vai melhorar. E se já estiver bom, ficará ainda melhor. Estamos aqui hoje para que a gente possa estar falando de um tema que eu batizei como agente de mudança. Agente de mudança, Zé Luiz? Sim, agente de mudança. E eu fiquei inspirado para conversar porque nós estamos já em outubro, novembro, dezembro. O nosso tempo, né, aqui nesse ano está acabando. E a gente tem muita coisa ainda por fazer, muita coisa por construir nesse ano. Então a gente tem um espaço positivo para a gente poder construir. E nada melhor do que a gente fazer isso sendo protagonistas em mudanças. E aí eu me inspirei também numa frase que eu li de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um enorme personagem na nossa história. Ele conseguiu a independência da região que hoje é a Índia e o Paquistão, do Reino Unido, não é? E pessoalmente agiu para que isso pudesse acontecer. É uma história linda que vale a pena ser vista. E uma frase atribuída a ele é que seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Muito especial, muito especial. E nessa frase, que ela poderia estar sendo feita e dita por Buda, poderia estar sendo dita por Jesus Cristo, ou por qualquer outro grande personagem da nossa história que trabalhou pela evolução do seu povo e da humanidade. Então, a percepção aqui nossa, nessa nossa conversa mensal ou a cada 40 dias, é que a gente possa perceber as oportunidades que nós temos de atuarmos a favor de nós mesmos, a favor das nossas famílias, a favor dos nossos amigos, do nosso trabalho, da humanidade. Quando você faz uma pequena coisa, que aparentemente pode parecer muito pequenininha, você está trabalhando a favor da humanidade, não é? Por quê? Porque você é mais uma vibração positiva a trabalhar por ela. Você está contribuindo com mais um pequeno item na história da sua vida e na história da vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Não despreze essa capacidade, não é? Procura embarcar apenas nas coisas que são positivas. Aquelas coisas que são trazidas para a gente e que nós devemos ser egoístas, cuidar primeiro de nós para depois cuidar dos outros, esqueçam isso por enquanto. Não é? Nós somos absolutamente capazes de cuidar de nós mesmos e também das pessoas que estão à nossa volta. De fazer com que cada uma das pessoas que estejam próximas de nós possam ser inspiradas pela gente. A gente não deve desprezar essa oportunidade. Então, eu vou falar aqui de possibilidades, de pequenas histórias, de pequenos lembretes, que talvez possam nos ajudar a enxergar esse caminho. Então, se eu for dividir essa percepção de seja a mudança que você gostaria de ver no mundo, eu vou dividir isso em 4 pedacinhos. A primeira delas é começa por você. Começa por você. Começa por você. Não é? Quando você estiver numa grande discussão, respira fundo. Respira fundo 3 vezes. Toma um gole de água, não é? E evite falar alguma coisa durante alguns segundos durante a discussão. Mantenha água na boca. Água santa. Água santa. E comece por pequenas alterações em você. Decida que amanhã, quando você acordar, você vai fazer algo de bom pela primeira pessoa que você olhar no trabalho. Pode ser um bom dia, pode ser um sorriso. Pode você se interessar por o que está acontecendo por ela. Decida que amanhã você vai fazer algo de bom e vai se interessar pelo seu companheiro ou pela sua companheira. E vai perguntar como é que ela está, como é que ele está, se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo angustiado, se ele está bom para ter uma nova semana pela frente. Não é?
Decida que você vai fazer algo importante, bom, agradável, não é? Com o seu filho. Você não vai brigar, não vai querer dar uma bronca, vai querer apenas discutir com ele se ele tem alguma dúvida, se você pode ajudar em alguma coisa. E assim escolhendo o amigo, tua casa, teu trabalho, não é? Uma pessoa que você encontra na rua, começa por você a fazer com os outros exatamente aquilo que é dito, não é? Por Jesus, aquilo que você gostaria que fosse feito com você, não é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. As pequenas ações de ajuda, as pequenas ações de carinho, de respeito, elas fazem uma enorme diferença. Porque são elas que compõem todo o dia a dia das pessoas. Todo o dia a dia. Às vezes você pode pensar que não, mas um bom dia muda a vida de tudo, né? Aquela pessoa durante todo o dia. Uma compreensão, parar para ouvir. Então, começa por você mesmo. Olha para esse instante, essa oportunidade. Ah, mas hoje eu não amanheci bem. Desculpa, escolha estar bem. Você tem essa capacidade. Você tem essa condição de escolha livre, arbítrio. Por que não? Por que não? Por que eu tenho que parecer alguém duro, não é? E chato para ser respeitado ou respeitada? Não precisa. Não tem essa necessidade. Não é? E vamos lá. Toda ação tem uma reação, né? Primeira lei do Newton, né? Então, toda ação tem uma reação igual e de força contrária. Dizia um professor meu, né? Você toma um soco no rosto, você também deu uma carada, né? Uma rostada na mão da pessoa que te deu o soco. Um absurdo, mas quer dizer apenas o seguinte: quando você dá um sorriso, você contagia alguém, a pessoa também dá um sorriso para você. São raras as vezes em que isso não ocorre assim. Você, você toma uma fechada na rua durante o trânsito. Que tal você escolher não fazer o mesmo? Não é? Nisso consiste a percepção também da Bíblia, que diz que você deve dar a outra face. Dar outra face não é apanhar de volta, não é apanhar duas vezes. Dar outra face é escolher de novo, não é? Escolha, de novo, livre-arbítrio. De novo você pode escolher não entregar da mesma maneira que você recebeu. Você pode se afastar da pessoa. Mas se alguém te xingou, por que você tem que xingar de novo? Por que você tem que apontar a falha de alguém, às vezes até mesmo quando alguém aponta a sua falha? Na realidade, não tem necessidade. Eu conversava outro dia com uma pessoa que dizia assim para mim: sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de voltar lá atrás. E eu gostaria de ser mais cascuda. Eu gostaria de devolver para as pessoas o que as pessoas me davam. Eu falei: não pensa que isso é uma vantagem, porque não é uma vantagem. Sabe? Se você lá teve que engolir algum sapo, você se sentiu humilhada, não é? Quem estava saindo por cima era você, não era outra pessoa. Você tinha benevolência por dentro do teu coração. Então, você não devolveu na mesma moeda. Então, você simplesmente fez aquilo que você achava que devia fazer, que era ser uma pessoa melhor do que a outra pessoa fez. Então, não desça aquele nível desagradável. Aquela situação em que, eventualmente, você gostaria de não ter levado o desaforo para casa, mas o que resolve isso? Então, não resolve nada. Lei de Italião, dente por dente, olho por olho, já está no passado. Se alguém te faz um mal, eu faço um mal da mesma proporção para ela, não. A vantagem está em não fazer o mal. A vantagem você não precisa dar a chance de que a pessoa maltrate você novamente. Mas você está dando uma possibilidade de que ela perceba que nem todo mundo está agindo como ela. Por isso que se diz, né, eventualmente, se você gritou, você perdeu a razão. Se você xingou, você perdeu a razão. Você tinha a opção de não fazer isso. Né? E aí a pessoa espera que você se iguale a ela. Você não precisa fazer isso. Então, tenta não apontar, né, a falha dos outros numa discussão. Então, se alguém apontou a sua, mas você também... Não. Ação e reação, não é necessário. Tenta não entrar nesse jogo. Mas espera, isso é difícil. Claro que é difícil. Lógico que é difícil. Se fosse fácil, não era com a gente aqui, ué.
A gente está ouvindo esse vídeo, está tentando pensar no espiritismo exatamente para poder melhorar. Reforma íntima, não é? Então, eu falei que ia ser 4 coisas. A anterior era, comece por você. A segunda é ação e reação. Controle a reação. Você não tem necessidade de fazer isso. A outra coisa é a influência pelo exemplo. Não é? Eu estou olhando para uma certa circunstância e eu fico imaginando que, às vezes, por ser detentor ou detentora de algum espaço de poder qualquer, você é chefe de alguém, você é professor, você é professora, você é chefe de família ou você traz dinheiro para casa. E aí eu acho que, eventualmente, eu tenho direito de abusar de alguma coisa. Né? Dizer que você nasceu com sangue azul. Então, eu lembro do exemplo lá do Portela, que foi ministro da Educação 600 anos atrás. Eu tenho cabelo branco. Eu adorei aquilo, nunca mais esqueci. Ele dizia assim, eu não sou ministro, eu estou ministro. O primeiro dia que eu comecei como ministro, era o primeiro dia do fim do meu mandato como ministro. Nossa, que legal! Uma pessoa que consegue perceber que ela não é melhor do que os outros, mas ela está exercendo algumas habilidades em prol de muita gente, não é? E ele pode ter percebido aquilo com amor, dor ou inteligência. Então eu posso escolher, não é? Influenciar pelo exemplo. Vale a pena? Vale muitíssimo, muitíssimo. No mundo moderno, no século XXI, não existe liderança sem ser pelo exemplo. Quando você exerce poder, você pode escolher fazer ou não fazer. Aí depende de você. Né? Mas é novamente uma opção que você pode fazer. Então, se essa minha conversa de hoje com vocês, essa palestra de hoje com vocês, tem o título de agente de mudança, é porque eu não posso ser um agente de mudança se eu não puder alterar mim mesmo. Alterar você mesmo, você mesma. Não é verdade? Que raio é esse agente de mudança que não é capaz de fazer uma alteração em si mesmo, em si mesma? Não existe. E aí depois você vai perceber características pessoais que te ajudam a conversar com os outros, te ajuda a buscar comunicação adequada, te ajuda a ter uma linguagem não violenta. Isso são outros aspectos, ficam para outro dia, não é? Para o dia de hoje, eu preciso desenvolver essa minha capacidade de dizer porque as pessoas estão te olhando, não é? E não é que você vai ser infalível, porque eu não sou. Você é? Certamente não. Mas às vezes eu rezo para Deus para dizer lhe o seguinte: me usa como teu instrumento e permita humildemente que as enormes falhas que eu tenho, elas sejam afastadas de mim enquanto eu tento fazer algo de bom. Porque nenhum de nós está aqui nesse planeta e é perfeito. Então tem um monte de coisas erradas que nós fazemos, um monte de coisas erradas que eu faço. Mas por que não poder acreditar em você mesmo, em você mesma? Né? Eu acreditar em mim mesmo. Que nós somos capazes de fazer coisas boas e exercitá-las. Não é? Não adianta esperar estar preparado ou preparada para isso. Não é? Se prepara enquanto faz. Foi o que outro dia disseram no meu ouvido. Se prepara enquanto faz. Não é? Não vai fazer só depois que você está preparado. Não dá tempo para fazer isso. O mundo está precisando de agentes. Está precisando de gente para fazer. Está precisando de gente para ajudar, sabe? Ajudas pequenas se transformam em ajudas enormes. Corrente do bem. Tem um filme bacana sobre isso. Assistam esse filme, não é? Existe uma coisa que se diz em liderança que é a quarta coisa, o quarto passo daqui hoje. Primeiro passo, comece por você. Segundo passo, enxergue e dose, cuide da ação e da reação. Terceiro passo é você poder influenciar pelo exemplo. E o quarto passo é coerência e confiança. Coerência e confiança. Ele é derivado do terceiro. Mas confiança e coerência é aquilo que você projeta sobre os outros. Alguém que pensa uma coisa, fala uma coisa e age igual, é digno de confiança. Como é que é? É isso aí. Eu penso de uma forma, eu falo coerentemente com o que eu penso e eu ajo de acordo com o que eu falo. Então eu tenho que ter coerência.
Porque essas coisas são vistas também por todo mundo. A coerência, ela permite que você se questione. Porque quando você está buscando alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, você vai se transformar nessa pessoa. Opa! Eu penso, eu falo, eu ajo, eu vou me transformar naquela pessoa. Então eu tenho que me esforçar para fazer isso. Do meu modesto ponto de vista, da experiência de vida, desde o tempo que eu tinha cabelo preto, né? Essa primeira grande transformação é você podendo cuidar do seu ego. É você deixando o masoquismo de lado e separando o que é ser vítima de vitimismo. Nós sofremos uma série de coisas na vida, mas eu me escondo atrás delas, me escondo atrás dos sofrimentos. Então, eu sou vítima, eu sou humilhado algumas vezes, sou. Nem por isso eu vou me sentir um coitado. Nem por isso eu vou me esconder atrás do vitimismo, mas eu sou um coitado. Olha o que fizeram comigo. E aí eu vou justificar as minhas atitudes de agressão para os outros. Não, não, não. Resista. Seja coerente. Gere confiança a quem está próximo de você. Isso vai te dar autenticidade. Quando você falar as coisas para as pessoas vão passar a acreditar em você. Eu consigo ser assim 100% do tempo? Não, mas eu consigo ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu consigo ser melhor hoje do que eu fui ontem. Não é? E a frase que eu uso com muita frequência com vocês, que dizia Chico Xavier, não é? Eu não posso voltar lá no início, né? Começar de novo, mas eu posso recomeçar agora e ter um novo fim. Então eu posso olhar para as coisas de forma diferente. Nós precisamos olhar para as coisas de forma diferente, não é? Para que a nossa vida seja melhor. Olhar para isso, ser coerente com aquilo que eu penso, falo e sou, vai exigir coragem, hein? Vai exigir coragem, vai exigir coragem. Por quê? Porque ser coerente significa renunciar a certas atitudes. Atitudes fáceis. Atitudes do dia a dia. Significa renunciar a elas. Não é muito simples, não. Significa não brigar em algumas ocasiões que eu poderia brigar também. E vamos aqui separar uma coisa muito importante. Não é? Eu posso ser firme sem ser grosseiro. É verdade. Eu posso colocar limite nas pessoas sem ter que gritar. Eu posso parar situações que são desagradáveis meramente dizendo: desculpa, eu não concordo com isso. Eu não vou continuar essa discussão. Nós podemos continuar uma outra hora? Me dá licença. A gente não pode continuar nesse nível. Tá? Eu respeito você, mas eu gostaria de continuar depois um pouco. Quais são os limites que talvez você precise exercitar? Sabe, não tem nenhum problema você parar para treinar as coisas que você vai falar para os outros ou ter uma discussão difícil. Não tem problema nenhum você escrever alguma coisa que você gostaria de falar para os outros e evitar falar coisas ruins. Vamos lá. Se eu estou dizendo para alguém que eu gostaria de ser respeitado, eu tenho que ser coerente. Tenho que gerar confiança. Eu também tenho que respeitar. Eu vou me apontar o erro do outro para depois eu falar que eu errei também? Não. Não, essa minha reação eu não quero. Segundo passo dessa nossa conversa. Esqueça essas coisas. Capítulo 9, que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Né? Ele diz para a gente perdoar aqueles que nos fazem sofrer. Algumas das pessoas que nos fazem sofrer são nossos mestres. É óbvio que eu não quero, eu não preciso do sofrimento 100% do tempo, muito menos a maior parte do tempo. Bem quero, eu não preciso. Eu posso aprender pelo amor ou pela inteligência. Ver o que os outros fizeram, entender que está errado e também entender que eu não posso fazer igual. Mas eu posso tentar perdoar, eu posso buscar essa mansidão no meu coração e dizer assim: o problema daquela pessoa não é meu. O problema daquela pessoa não é meu. Quando eu brigo com alguém, eu trago o lixo que aquela pessoa tem na mente ou no coração para mim. Para mim. Para mim. Quando eu entro na vibração de alguém que acordou muito mal, que está com o pé esquerdo, eu vou ficar igual. Eu não preciso ficar igual. É uma escolha que você pode fazer durante o dia todinho. Eu quero estar melhor. Eu opto por estar melhor. Eu faço a opção porque eu quero estar melhor. Imediatamente as coisas mudam dentro de você. Imediatamente. Não tenta sentir raiva de ninguém. No fundo, a gente sente raiva da gente mesmo. Porque a gente não reagiu de um jeito que a gente achou que devia.
para não ser humilhado, ego. Ok? Tudo bem? Você não precisa sentir raiva de você. Se você não brigou com alguém, você é que saiu por cima perante o universo, perante Deus, perante você. Você está melhor preparado ou preparada para novas atitudes, não há necessidade. Seja firme. Não concordo com isso. Acho que tem que ser diferente, eu queria conversar disso mais tarde com você. Mas, de novo, para que eu possa ser coerente, ser autêntico, gerar... Né? Ser autêntico aqui não é falar a verdade, não é isso, não é nesse sentido, hein, por favor. Ser coerente é gerar confiança nos outros. A autenticidade significa que a pessoa reconhece em você que você é coerente com o que você fala e com o que você faz. E assim, ela olha as suas atitudes e ela olha e se inspira em você. Legal, agente de mudança, disso que nós estamos falando. Tudo bem, esse ponto é importante, tá bom? Ser autêntico aqui não é falar o que tiver na cabeça. É a pessoa reconhecer em você alguém que é confiável. Alguém que fala alguma coisa e pratica essa mesma coisa. Que é tudo o que o Evangelho nos faz sobre a questão de moralidade. As pessoas são inteligentes, não é? Então você tem um nível intelectual alto, mas também nós temos um nível moral elevado. Eu vou errar menos do que eu erro hoje e amanhã. Isso é ser coerente. Então, vamos tentar batalhar nisso. Paciência é a qualidade na qual eu posso agradecer a pessoas que aparentemente estão me fazendo passar por dificuldade. Por quê? Porque eu sou consciente de que com isso eu vou melhorar. Não é? Obediência é sempre o consentimento da razão. Eu obedeço porque a razão me diz que eu deveria obedecer. Mas resignação, que é entender uma situação e olhar qual é a melhor atitude para ela, é um consentimento do coração, que também está no capítulo 9. Que coisa mais linda você poder consentir através do seu coração e esquecer se alguém aparentemente te ofendeu. Não é? Por que a gente se sente ofendido? Porque os outros estão olhando. Se tivesse ninguém olhando, você não se sentiria ofendido ou ofendida. Então eu estou preocupado sempre com o que está acontecendo à minha volta. Se você estiver forte, firme, você não vai se sentir ofendido ou ofendida. Qualquer coisa que digam para você, você não precisa concordar com isso. Você não é aquela coisa que disseram para você. Que tal hoje, então, você pensar com carinho sobre você mesmo e você mesma? Você merece esse abraço apertado de si próprio, de você mesma. Você merece isso. Você merece dizer, eu não vou gastar minha energia com o que não serve. Opa! Eu não vou gastar a minha energia com o que não serve. Eu preciso. Eu preciso gastar a minha energia com o que é importante para mim, para minha família, para os meus amigos. Isso eu posso. Para os meus companheiros, para as minhas companheiras. Isso eu posso fazer. Eu posso gastar minha energia com o que serve. Deixa a raiva de lado. Seja um agente de mudança. De novo, começa por você. Cuide da proporcionalidade de ação e reação. Tá bom? Influencie pelo exemplo. E gere confiança em você mesmo, em você mesma. Gere coerência. Tudo bem? Fica aqui claro que a gente está falando de momentos específicos daquilo que nós vivemos em todos os dias da nossa vida? Fica claro isso? Fica claro que nós temos essa oportunidade e essa opção? Que eu posso escolher, que eu devo buscar isso? Porque só vai nos fazer bem. E sendo assim, eu também vou poder fazer bem para os outros. Que tal escolhermos isso? Estarmos bem e fazermos o bem para os outros. Fica o convite. Melhor amanhã do que hoje. Melhor hoje do que ontem. Tudo bem? Que Deus abençoe você profundamente. Que você esteja maravilhosamente bem. Aquilo que não estiver bem vai melhorar. Porque nós nos colocamos no fluxo para que isso ocorra. Tudo bem? Deus abençoe a todos nós. Fique bem. Namastê. Beijo no teu coração. Tá bom? Vamos juntos.